E qual cego é esse? Jesus identificou ele no templo. Jesus passou, cuspiu no barro, passou no seu olho o lodo e diz: vai lá lavar no tanque de Siloé. E quando ele lava no tanque de Siloé, quer dizer o tanque de Siloé. Você quer ver onde que está essa palavra, irmão? Livro de João, um pouquinho para trás, um pouco. Capítulo 9. Aí está lá, a cura de um cego de nascença. Aí diz assim: Jesus passando viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram e disse: Rabi, quem pecou, seus pais ou ele? Aí Jesus: nenhum deles. Aí Jesus vai lá e passa, cospe no chão, passa e manda ele lavar lá no tanque de Siloé. Que significado enviado. Jesus foi enviado para curar. Jesus foi enviado para libertar. Jesus foi enviado para fazer as obras do Pai, identificar a obra do Pai. Eu estou dentro da palavra, querido. Jesus foi identificado para ser o bom pastor. Jesus foi identificado para pregar as boas novas. Jesus foi enviado para preparar o caminho, porque João já tinha preparado o caminho, mas Jesus veio identificado o caminho, que era a luz, que era o próprio Cristo. Tanque de Siloé, significado enviado. Então, os fariseus, os judeus, estavam questionando essa cura aqui. Eu estou dentro da palavra, irmão. Você quer ir junto comigo? Lê lá. Livro de João, capítulo 10. Está escrito. Jesus vai questionar, pregando as parábolas. E muitos deles ali não entenderam. E muitos estavam questionando uma cura, que foi uma cura no sábado. Jesus curou no sábado. Jesus cura hoje, cura todos os dias. Jesus liberta todos os dias. Jesus é o mesmo, ele não mudou, irmão. Jesus é aquele que a palavra identifica dele mesmo. Então, quando Jesus pregava, esses hipócritas, esses judeus, que só conhecia a letra, mas não conhecia o dono, a escritura da letra, e nem vivia, mas queria apedrejar Jesus. Eles queriam apedrejar até o ponto que eles pegaram pedra para apedrejar Jesus, e Jesus diz assim: para que pega pedra para me apedrejar? Aí ele: não, você está identificando que você é Deus, que é filho de Deus. E na lei de Moisés não fala isso. Os caras estavam dentro da lei de Moisés. Aí Cristo falou: se a lei de Moisés identificava que eu sou Deus, então vós mesmos estão dizendo. Aí eles pegaram, olharam, e Jesus dispensou naquele momento. Ele saiu de perto deles. E eles ficavam ali se discutindo entre si. Eles estavam discutindo, abrindo uma discussão entre eles, dizendo: não, como pode uma pessoa... Eles mesmo, na confusão deles ali mesmo, a Bíblia vai dizer que eles vão dizer: não pode uma pessoa curar uma pessoa, sendo que ele não é enviado, tanque de Siloé, eu estou dentro da palavra, sendo enviado por Deus. Aí eles brigando entre si, tudo queria esconder o que Jesus tinha feito, que era a cura desse cego. E esse cego era cego de nascença. A Bíblia não identifica quantos anos que ele estava ali, porque ele era cego de nascença. Se ele era cego de nascença, ele nasceu com essa cegueira. Era cego de nascença, não fala a idade dele. E eles queriam esconder de tudo que é jeito essa cura, porque muitos estavam crendo na palavra. Muitos estavam crendo e estavam brigando entre si, entre eles mesmos, porque eles queriam que o evangelho não crescesse, a palavra de Deus não era pregada, porque o diabo não quer isso, irmão. O diabo não quer que o outro irmão cresça aqui na plataforma. O diabo não quer que você pregue a palavra de Deus, é lógico. E a palavra é uma só, irmão, só tem menção de uma só: resgatar a vida para Jesus. Então vamos parar de brigar, vamos parar de lutar. Luta pelas almas, briga pelas almas, pregue a palavra de Deus e só faça isso, porque nós somos enviados para pregar a palavra de Deus. Nós somos enviados para pregar o evangélico de Cristo. Nós não fomos enviados para olhar para a trave do olho do irmão, para a trave do olho da outra irmã, para o sapato dela, para a cor do cabelo dela, para o semblante dela. Não, nós fomos identificados para pregar as boas novas. E qual as boas novas? A palavra de Deus. Então para com esse negócio de espalhar. Quem não espalha na junta não... Ô irmão, isso aí é antibíblico.
Isso aí é um hipócrita, um fariseu, é um lobo vestido de cordeiro, que não ajunta e espalha. É verdade, que não ajunta e espalha. Jesus testificou sobre esses tais. Lembra que eles queriam apedrejar Jesus ao mesmo tempo? Ah, ele está falando que a pessoa que está falando isso... Irmão, não estou falando isso. Mas se você se põe nesse lugar, irmão, então desperta. Porque Jesus não chamou você para ser acusador. Jesus não chamou você para afastar as pessoas do ministério, da presença de Deus, para ser um macumbeiro, um incubado, não. Jesus não chamou você para amaldiçoar ninguém, não, e a fermentar pessoas, não. Jesus não chamou você, um pastor, ele cuida de ovelha, ele não dispensa a ovelha. Lembra que a palavra está dizendo que Jesus é a porta e aquele que entra pela porta, esse salvará. Jesus não fala aquele que sai da porta, não. Jesus fala aquele que entra pela porta salvará. Mas a Bíblia diz que nosso meio está cheio de lobos, vestido como cordeiro. O apóstolo Paulo testifica sobre esses lobos. Lembra dos percursos que ele pregava, lembra dos caminhos, no caminho missionário, das embarcações que ele pregava, as obras missionárias que o Senhor dava para ele, direcionado pelo Espírito de Deus. Ele ouvia o Espírito de Deus. Ele ia pregar através do ministério do Espírito Santo, direcionava ele para ir para tal caminho, abrir tal igreja, e em tal igreja o Espírito Santo falava com ele. Agora você não ouve a voz do Espírito Santo, quer ouvir o seu querer, a tua vontade. Ei, a tua vontade não é a vontade de Deus, moço. A vontade de Deus é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fazia a vontade de Deus. O apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus e muitos ali que criam nele, através do ministério de Deus, o apóstolo Paulo dizia: ó, irmão, eu não vim ter convosco por palavras minhas, persuativa de minha, porque o apóstolo Paulo era um conhecedor da palavra, conhecia a palavra. E depois que ele tem um encontro com Deus, algo muda sobre a vida dele. E agora ele vai pregar pela direção do Espírito Santo, não construindo naquilo que ele aprendia. Por isso que eu vou falar, irmão, livro de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus que escolhe as coisas loucas, as coisas expressivas, que não são para confundir os que são. Deus é o que dá ministério, é Deus que direciona, é Deus que levanta, é Deus que sustenta, é Deus que faz tudo. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo identifica dizendo: ó, eu não fui ter convosco por palavra minha, mas por palavra persuasiva humana não, para que não se apoiasse em mim, mas fui em demonstração de poder e em sinais e prodígios, mas fui em demonstração do que foi dado a mim, pelo Espírito que foi dado a mim. Ele está testificando que foi dado por ele foi pelo Espírito Santo, porque ele tinha o conhecimento da palavra. Então Jesus, o bom pastor, ele identifica dele mesmo as obras que ele faz. É obra que o homem olha e não compreende muitas vezes. É obra que o homem diz: esse aí não, acabou, esse não é minha escolha. Mas a escolha de Deus é diferente, irmão. A escolha do homem é olhar a aparência, a escolha do homem é olhar para a estatura, sabe? A escolha do homem é olhar para o aquisitivo, dinheiro, status. Mas a escolha de Deus é disso: vem. É pescador, mas vem. É pecador, mas vem. Não tem como isso aqui. Tem, Deus disse: eu vou dar capacidade, vem. Moisés disse: eu não posso falar, eu não... sou pesado em língua, E ele diz assim: quem deu a boca para o homem, Moisés? Quem fez o homem falar, quem deu o ouvido? Jeremias, ele disse para Jeremias, dizendo: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações te dei como profeta. Entendeu? Compreendeu? Quem dá ministério é Deus, quem chama é Deus, quem faz tudo é Deus. O bom pastor. Então os que estavam pregando e testificando dele mesmo,
E quando ele vai pregar, e quando ele cura esse rapaz que era cego de nascença, os judeus estavam vendo o discurso de Jesus. Jesus pregava no templo, Jesus discutia nas pregações, nos discursos. Jesus ia de encontro com aqueles, e tem pessoas que não querem nem de encontro com pessoas. E se recebe uma palavra boa, quer ser vocacionado pelas ovelhas. As ovelhas não é sua, as ovelhas é de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que entram pela porta, ouvem a voz dele. Jesus está dizendo dele próprio. Ninguém vai à casa do Pai se ele não trazer. O ministério que Deus te deu, o ministério que deu para você exercer, é do Senhor. Por isso que o Senhor testifica dizendo que ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. E tem pessoas que dizem, que não ajunta e espalha. Isso não é de Deus, irmão. Que não ajunta e espalha. Não é de Deus. Quem não ajunta, espalha. O Senhor é aquele que a ovelha está machucada, ele vai atrás. O Senhor é aquele que quando Pedro nega, ele vai de encontro com Pedro. Fala para Pedro apacentar a tua ovelha e cuidar da igreja. Esse é o bom pastor. Jesus Cristo diz, irmão, eu não sou como Jesus. Então faça como Jesus, porque você não vai entrar no reino do céu não, irmão. É a verdade que está escrito e a verdade é o Jesus Cristo. A Bíblia diz que temos que amar a Jesus acima de todas as coisas e amar seu irmão. Agora você quer espalhar o povo? Irmão, isso aqui não faz a minha vontade não. Vai embora. Irmão, a vontade é de Cristo. Você tem que orar para essa pessoa. Somente isso. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Agora quem não ajunta e espalha, isso não é de Deus não, irmão. Não é de Deus isso. Quem não ajunta e espalha. A obra de Deus foi salvar os que estavam perdidos. Aqueles que estavam longe, a dracma perdida. Aqueles que saíram do aprisco. O que é o aprisco, irmão? A palavra diz que 99 ovelhas no aprisco. O aprisco é a igreja. Tem 99. Todo mundo está ali dentro da igreja, no aprisco. E umas dispersas, essa sai da igreja. E a gente tem que fazer o que, irmão? Se o bom pastor tem que dar a vida para a ovelha, ele tem que ir atrás dessa igreja. Tem pastor que nem vai atrás, irmão. Tem pastor e pastora que nem vai atrás da ovelha. Tem pessoas que vai ficar com raiva, mas pode ficar com raiva, irmão. Estou pregando a palavra de Deus, na direção do Espírito de Deus. Não vai nem atrás da ovelha e fica dizendo que não ajunta e espalha e fica ouvindo conversa de terceiro. Já ouviu a conversa de Jesus? Ou você está olhando como da mesma maneira que quando olharam para Saulo de Tarso dizendo, escreveram um livro dizendo, praticamente dizendo, esse aí não, esse aí você tem visto o que ele tem visto? Então ouve a palavra de Deus, ouve a direção de Deus para ir atrás das ovelhas perdidas, direcionar, ungir, consagrar no nome de Jesus. Porque a direção quem dá é Ele. É Ele que unge, é Ele que dá ministério, é Ele que chama. E é Ele que deu a vida a mim, irmão. Ele deu um sangue precioso na cruz do Calvário. A Bíblia diz que muitos foram chamados, muitos são escolhidos, mas Ele pagou um bom preço, certo? E Ele vai voltar para buscar a tua igreja. E qual a igreja? Nós. Vamos buscar as suas ovelhas. A ovelha não é sua. A ovelha Deus só te deu para você cuidar. Agora tem pessoas que estão achando que pode dominar. Irmão, para com isso. Tá ficando feio. Na verdade, tá ficando feio mesmo. A Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Você não dá nem a vida pelas ovelhas, nem abençoa as ovelhas. Só quer ser abençoado. A pessoa está passando fome dentro de casa. A pessoa está passando uma luta dentro de casa. Você nem estende a mão e você diz que é o bom pastor. Ei, credo,